Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida dos irmãos, que fala sobre Zaqueu. Ficamos de pé para essa palavra, meus irmãos. Que fala sobre Zaqueu. Só vai ficar sentado a irmã Rosa, mas ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, meus irmãos: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, ou recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade do meu bem, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo-o quadruplicado. Amém? Poder sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Nós vimos esse homem aqui, era o chefe dos publicanos. Não era qualquer um aí da sarjeta, não. Era um homem de representante. Era um homem que vivia na sociedade. Vivia, e ele disse aqui, irmão, que este homem gostaria muito de conhecer Jesus. Mas ele não sabia quem era. É o que ocorre hoje, durante o tempo aí. Tem muita gente que quer conhecer Jesus, mas nunca procurou para ver quem era Jesus. E nós temos aqui, meus irmãos, nesta noite, eu dou graças a Deus por essas duas irmãs que estão ali, ó. Essas duas, aliás, quando do irmão Tenor e a outra irmãzinha ali, ó. Eu sempre encontro elas caminhando e eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque estão fazendo um exercício para o seu próprio corpo, como eu também faço. Mas quando nós conhecemos Jesus, meus irmãos, eu digo uma coisa: este homem morava em Jericó. Glória a Deus. Disse: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Ele não parou ali, ele ia passando, ele ia caminhando pela cidade de Jericó. E diz aqui, ó: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos. Não era qualquerzinho aí na beira da rua, não. Qualquer um que anda pedindo esmola aí. Não, era um homem, ele era chefe dos publicanos. Às vezes, meus irmãos, nós temos até vergonha de chegar para uma pessoa assim de alta capacidade e falar do nome de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos em torno dessa palavra, que quando eu estava estudando aí no ano, eu tinha 30 e poucos anos, era um mocinho na época, e eu estava estudando e o pastor Arca disse assim: ó, hoje a matéria é fazer evangelismo. Cada aluno vai pegar um monte de folheto e vai sair 12 num lado e 12 no outro. Aí eu cheguei com o pastor, eu disse assim: pastor, vai Arca, eu vou ficar aqui até 10h30, quando terminar o horário da aula, de joelho orando por aqueles que vão. Por quê, irmão? Porque eu não tenho esse dom. Eu não vou estudar uma coisa que eu não tenho. Não, mas é obrigado a ir. Isso é obrigado a ir porque é matéria. Aí eu disse: seja que Deus quiser. E eu peguei um monte de folheto, irmão. Nunca me esqueci disso. A aula era lá na igreja velha. Não era nossa nova ali não, na igreja da Benedito Vargas. Todas as noites tinha aula da idade ali. Aí eu pensei: seja que Deus quiser. Peguei um monte de folheto e o outro pegou outro monte de folheto e saiu, irmão. Mas eu saí tremendo, batendo perna, porque, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse monte de folheto?
a minha ideia, irmão. Aí eu pensei assim, bom, tinha que se reunir lá na Praça da Bandeira, quando terminasse tudo. Aí eu pensei assim, que Deus me perdoe. Ele já perdoou. Eu pensei assim, bom, eu vou chegar lá no mercado, eu vou jogar esse folheto tudo no rio e vou dizer que eu entreguei tudo. Meu Deus do céu, mas eu temi. Aí cheguei ali naquele posto de saúde que vem lá da Getúlio Vargas lá, de lá que sai lá na Procópio Gomes lá. Cheguei ali no posto de saúde, tinha uma turma de homem e mulher, tudo de branco. Eu disse, meu Deus, e agora sou enfermeiro, sou médico, sou tudo, eu vou entregar esses folhetos para esses homens aí. Aí cheguei no meio assim, pedi licença e disse, olha, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou fazendo uma matéria de aula e eu sou obrigado a entregar esses folhetos aqui para vocês. Ó. E comecei a entregar para um, para outro, todo mundo pegou, irmão, saiu aquele medo de mim. E eu saí entregando folheto pela rua, cheguei lá no centro, não tinha mais nenhum. Então são coisas que ele tem que começar a fazer. Começar para sair aquela timidez da vida da gente. E tem gente, eu olho por aquelas pessoas, para aqueles irmãos, que tem facilidade de chegar e entregar um folheto para alguém. Tem ou não tem? Não? Lá quando eu fui enviado, lá para a missão, lá para o meu lugar, tinha que evangelizar. E eu evangelizava pregando. E os irmãos evangelizavam entregando folheto, e eu evangelizava pregando. Glória a Deus. E hoje, para a glória do Senhor, tem uma igreja muito bonita naquele lugar, porque eu saí daqui da Tupi e fui lá para fazer a obra de Deus. Ah, eu não fui como missionário, eu fui como missionário voluntário, porque ninguém me deu um litro de gasolina para eu vir andar naqueles morros, naquelas serras lá para pregar a palavra de Deus. E eu usei da minha própria capacidade e Deus nunca deixou faltar. Por isso que eu digo, irmãos, a obra de Deus é mistério. Nós vimos cada um, e eu logo pelos irmãos. Eu adoro a Deus pelos irmãos. Quando eu sei sábado, os irmãos estão de equipe aqui no Profito, entregando folheto, falando da palavra de Deus. E eu estou em casa, mas eu estou orando por eles, para que Deus abençoe, que Deus use eles, que eles possam fazer essa obra. Por quê, irmão? Porque quem faz a obra de Deus, a recompensa vem lá de cima. E eu tenho uma outra forma de fazer a obra de Deus, mas tem gente que tem outra maneira de fazer. Mas ninguém é rejeitado por fazer a obra de Deus. Cada um tem um tipo de coisa para fazer, não é verdade? Glória a Deus. Então eu digo aos irmãos, naquele lugar ali, quando eu fui para ali, não foi fácil, foi difícil, meus irmãos. Um dia eu estava pregando essa palavra aqui de Zaqueu, lá no bairro da Povoado, o povo estava assim, ó, e chegou um endemoniado e avançou no microfone na minha mão. O cara que está falando aí, rapaz, vou lá, e levou a mão no microfone, eu virei as costas para ele e dei glória a Deus. E eu estava pregando essa palavra de Zaqueu, irmãos, há 56 anos atrás. Glória a Deus. Hoje ela serve para mim, serve para você, serve para qualquer uma outra pessoa. Porque Zaqueu queria conhecer Jesus. E nós temos muita gente aqui que não conhece Jesus. Mas sabe qual é o problema, irmão? Que não tem o sentimento que Zaqueu tinha. Zaqueu queria conhecer Jesus, mas tem muita gente que não conhece e não interessa em conhecer Jesus. A gente vai falar, não precisa virar de religião para ser salvo, ou para ser crente. Não, eu digo, olha, a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Quando Nicodemos foi falar com Jesus de noite, Jesus disse para Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe o que eu estou te dizendo? É necessário nascer de novo. Aí Nicodemos disse, Senhor, como pode um homem velho igual a eu entrar no ventre de minha mãe e nascer segunda vez? Jesus disse, olha Nicodemos, se tu não entende as coisas terrestres, menos as espirituais, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pode espernear para lá e para cá, porque não vai entrar.
Irmão, eu dou um jeitinho, eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não sou, mas é mentiroso.